Boa noite, chamo-me Khadija Abdul Sattar. Boa noite, chamo-me Khadija Abdul Sattar. Sintam-se todos cumprimentados. Vou falar hoje sobre a norma 2011. Desculpa, a norma 11, que fala sobre a agricultura e ativos biológicos. Na estrutura do meu trabalho, vou dizer primeiro o que são ativos biológicos. Aliás, o que são... Sim, o que são ativos biológicos? Vou definir o meu tema. Vou falar do objetivo, do reconhecimento, da mensuração, da divulgação e, por fim, vou falar da contabilização. Primeiro, dizer que a atividade agrícola é a gestão por uma entidade de transformação biológica e da colheita de ativos biológicos para a venda, produção de produtos agrícolas ou conversão em ativos biológicos adicionais. Como caracterizar Como é que nós podemos saber se é uma atividade agrícola? Como características, de uma atividade agrícola. Primeiro é a capacidade de mudança. Os animais, plantas, seres vivos sofrem crescimento, degeneração, produção e reprodução. Gestão da informação biológica depois. A entidade acompanha e controla o processo de crescimento e desenvolvimento dos ativos biológicos. Depois vou falar o que é um ativo biológico. Um ativo biológico são plantas ou animais vivos utilizados na atividade agrícola. Ativos biológicos. Aqui temos um quadro que vai nos indicar, vai falar sobre um ativo biológico, depois o produto agrícola e produtos resultantes no processamento. Aqui vamos falar sobre um ativo biológico, depois um produto agrícola do mesmo ativo e depois produtos resultantes de processamento após colheita. Primeiro, falar dos carneiros. Produz lã e como processamento temos fio de lã e carpetes. Depois temos a árvore em plantação florestal, que nos traz tronco e depois de processado vira madeira. Depois temos aqui as plantas, que podem ser algodão, cana colhida. Produtos resultantes depois do processamento pode ser fio de algodão e roupas e também pode trazer açúcar. Então, também depois temos o gado produtor de leite. Produto agrícola deste gado é o leite. E depois do leite processado, virá queijo. Também temos os porcos. Podem trazer carcaças e depois salsichas, presuntos curados.
Depois temos os absurdos, que nos trazem folhas e depois de processadas podem virar chá ou tabaco. Também temos as vinhas, que depois nos trazem uvas. Depois de processado, nos trazem o vinho. E por fim, como exemplo, né, temos as árvores de fruto, que nos trazem frutos colhidos e por fim nos trazem frutos processados. Por fim nos trazem frutos processados. Agora eu vou falar dos objetivos. O objetivo desta norma é estabelecer o tratamento contabilístico a apresentação das demonstrações financeiras, as divulgações relacionadas com a atividade agrícola. A norma procura garantir o correto reconhecimento dos ativos biológicos, a mensuração dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas, mensuração dos ativos, já falei da mensuração, né? Eu dizia a mensuração dos ativos biológicos. Também nos trazer um correto registro dos ganhos e perdas resultantes da transformação biológica. Também uma certa divulgação de informações relevantes sobre a atividade agrícola nas demonstrações financeiras. Agora, falar sobre reconhecimento e mensuração. Um ativo biológico ou produto agrícola deve ser reconhecido quando a entidade agrícola, a entidade controla o ativo como resultado de acontecimentos passados, quando é provável que benefícios econômicos futuros acionados a um ativo fluam para a entidade e quando o justo valor ou o valor do ativo possa ser fiável, ou seja, possa ser mensurado fiavelmente. Por exemplo, uma empresa que possui um rebanho de gado, controla esses animais e espera obter lucros, ou seja, benefícios econômicos, através da sua venda ou da produção de leite. A mensuração, né? Agora eu vou falar sobre critérios de mensuração. No momento do reconhecimento inicial, o ativo biológico deve ser mensurado. Depois agora vou explicar este quadro. Vou explicar esse quadro. Ok. Aqui primeiro temos os itens. Temos os itens que temos ativos biológicos, produtos agrícolas. Depois temos o momento de mensuração. Temos o critério de mensuração, os custos estimados no ponto de venda e custos. Então,
Ativos biológicos. Qual é o momento de mensuração? Reconhecimento inicial em cada balanço. Produtos agrícolas. Momento da colheita. Ativos biológicos cujo o valor não possa ser mensurado fiavelmente. Temos o reconhecimento inicial até que o justo valor se torne fiavelmente mensurável. Critérios de mensuração. Para os seguintes itens, ativos biológicos e produtos agrícolas, temos o justo valor, menos custos estimados no ponto de venda. Depois temos para os ativos biológicos cujos valores não possam ser mensurados fiavelmente, temos os custos menos depreciações e perdas por imparidade acumulados. Também temos aqui os custos estimados no ponto de venda incluem. Custos estimados no ponto de venda excluem. Incluem comissões e corretores. Incluem comissões a corretores e negociações, taxas de agências reguladoras e bolsas de mercadorias e taxas de transferência de direitos. E excluem custos de transporte e outros necessários para levar os ativos para o mercado. Depois temos as divulgações. A entidade deve divulgar informações que permitam os utilizadores das demonstrações financeiras compreender a natureza e o valor dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas. Principais divulgações exigidas, né? Uma descrição dos ativos biológicos. Falar sobre o tipo de ativo biológico existente, natureza das atividades agrícolas desenvolvidas, a quantidade dos ativos biológicos, falar das quantidades físicas dos ativos biológicos no final do período, quando relevante, dos ganhos e perdas, medidas estimativas ou não financeiras usadas na qualificação física, descrição dos métodos de pressupostos significativos aplicados na determinação do justo valor de cada um dos grupos do produto agrícola no ponto de colheita e de cada grupo dos ativos biológicos. E agora eu vou falar sobre a contabilização. A contabilização dos ativos biológicos e dos produtos, agrícolas deve seguir os critérios de reconhecimento e mensuração estabelecidos pela norma, como reconhecimento inicial. Os ativos biológicos são reconhecidos quando a entidade controla um ativo, quando é provável a obtenção de benefícios econômicos futuros, o valor pode ser mensurado com fiabilidade. Depois, a mensuração. Os ativos biológicos são mensurados pelo valor justo menos os valores estimados. Os produtos agrícolas são mensurados pelo mesmo critério no momento da colheita. Perdas e ganhos. As diferenças resultantes das alterações do valor justo ou do justo valor devem ser reconhecidas no resultado do período. Aqui temos um quadro. Aqui temos um quadro.
Esta tabela mostra como fazer lançamentos contabilísticos dos ativos biológicos, dependendo da forma como são mensurados. Temos aqui os ativos biológicos consumíveis, quando o ativo é vendido ou consumido, ajustamento para o justo valor, que é o ganho, ajustamento para o justo valor da perda. Resumindo, na contabilização, os ativos biológicos para as compras são registrados em ativos biológicos de produção ou consumíveis contra fornecedores. Sempre que o justo valor aumenta, reconhece-se como um ganho. Quando diminui, reconhece-se como uma perda. Os ajustamentos ao justo valor devem ser efetuados em cada data de balanço, conforme explica ou exige a norma 11. Ainda dando continuidade, temos aqui a outra tabela, que é o método de mensuração e processo de contabilização de ativos biológicos nascidos na exploração. Aqui temos mensuração, contas a debitar, contas a acreditar. Temos aqui a valor justo. Temos as contas a acreditar, são as contas dos ativos biológicos de produção, que acreditam o ganho por aumento do justo valor. Também temos os consumíveis que debitam, depois o ganho por aumento credita. Também temos o método de mensuração e processação de contabilização de venda de ativos biológicos vivos. O processo é quase o mesmo para esse tipo de contas. Também ainda temos o método de mensuração e processo de contabilização de abate e ativos biológicos. O processo é o mesmo. É quase o mesmo processo, só mudam as contas a debitar e a acreditar. Coisas importantes a saber sobre esta norma. É importante saber que esta norma aplica-se à atividade agrícola, gestão de transformação biológica de animais e plantas, ativos biológicos, que são animais ou plantas vivas. Pode ser um gado, uma árvore, plantações. Depois, produtos agrícolas, que são produtos obtidos dos ativos biológicos. Também temos o reconhecimento. Um ativo é reconhecido quando é controlado pela entidade, quando gerará benefícios econômicos futuros, quando o seu valor pode ser mensurado fiavelmente. Depois temos a mensuração. A regra geral da mensuração é justo valor menos custos estimados no ponto de venda, que aplica-se no reconhecimento inicial em cada data de balanço aos produtos agrícolas no momento de colheita. Os custos no ponto de venda incluem comissões, taxas de coletagem, taxas de transferência. Não incluem transporte, não incluem custos para levar o ativo até o mercado. Ganhos e perdas. Quando há aumento do valor justo, há ganho. E quando há diminuição, há perda. Reconhecimentos. Depois temos, mas exceto se o justo valor não puder ser mensurado fiavelmente. Aí usa-se, quando o justo valor não pode ser mensurado fiavelmente, usa-se o custo menos depreciações acumuladas e perdas por imparidade. Depois temos as divulgações. A entidade deve divulgar os tipos de ativos biológicos, os métodos de mensuração, os ganhos e perdas, alterações ocorridas durante o período e subsídios governamentais.
Resumindo, esta norma regula a contabilização de atividade agrícola, exigindo que os ativos biológicos sejam normalmente mensurados pelo justo valor, menos os custos estimados no ponto de venda, reconhecendo-se nos resultados e nas variações desse valor. E no resultado desse valor. Vou ainda dizer qual é a importância de ter conhecimento sobre esta norma. Bem, é importante ter reconhecimento da norma 11, porque ela estabelece regras para o reconhecimento, a mensuração, a contabilização e a divulgação de ativos biológicos e os produtos agrícolas. O reconhecimento desta norma permite que as entidades agrícolas apresentem demonstrações financeiras fiáveis, transparentes e comparáveis, refletindo bem, ou seja, corretamente, o valor dos seus ativos e os resultados das atividades agrícolas. Além disso, auxilia na tomada de decisões pelos gestores, investidores e por partes interessadas. Resumindo tudo o que eu falei, essa norma foca-se em garantir que os ativos biológicos e os produtos agrícolas sejam contabilizados corretamente, proporcionando informações financeiras claras e úteis para a gestão e para os utilizadores das demonstrações financeiras. Muito obrigada pela atenção dispensada. Continuação de um bom dia.